Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu recebo o vice-presidente da Cooperativa Sertel, Daniel Luissec. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, JD, tudo bem? Tudo ótimo. Também o diretor operacional, Simão Dil, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem também. Hoje vamos falar de um assunto, que muito durante o mês foi comentado, sobre as enchentes e também sobre o trabalho que a Sertel teve para reconstituir muitas linhas de transmissão. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode começar a entrevista falando como é que foi esse trabalho, como é que foi. Foi um trabalho árduo também, que teve bastante apoio de outras cooperativas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi tudo isso, Daniel. Com certeza, JD. Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, que com certeza aí estamos passando por mais um momento de desafio, tanto em Teutônia como todo o Vale do Taquari, que foi afetado novamente pelas enchentes. Tenho certeza que nós temos que seguir. A vida, ela segue, nós precisamos, então, seguir e dar as respostas como cooperativa daquilo que a gente vem fazendo. A Sertel, no final do mês passado, então ali pelo dia 27, quando começou os eventos, principalmente também aqui em Teutônia e toda a região, e nós viemos trabalhando com um efetivo muito grande, ao longo de praticamente 30 dias que a gente trabalhou em todo o evento. Nesse longo tempo, a Sertel colocou todas as suas pessoas trabalharem, colocou um plano de contingência com as cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, junto também colocamos as cooperativas de Santa Catarina, que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, aqui em Teutônia, vieram nos ajudar. Então nós colocamos aí 63 equipes, JD. A Sertel tem uma normalidade em torno de 20 equipes e nós colocamos então 63. Pessoas trabalhando e restabelecendo a energia da forma mais rápida e segura possível. O porquê seguro? O seguro, todo mundo sabe, quem trabalha na parte de energia elétrica tem sim, ao mesmo tempo que temos que ter a agilidade, mas nós temos que ter a segurança, nós temos que cuidar os procedimentos, fazer da forma correta para que os acidentes não ocorram. E isso tudo a Sertel de uma forma muito bem organizada, com a sua estrutura do centro de operação, em conjunto com o nosso 0800, nosso call center, recebendo as informações de todos os nossos associados, e que em alguns momentos, vamos dizer, grandes momentos, ficamos sem comunicação devido ao rompimento de fibras ópticas, enfim, a toda a situação que todos conhecem. E nesse momento a gente unia forças através das rádios. A Tirol nos ajudou muito, trazendo as informações onde os ouvintes traziam para vocês e vocês nos comunicavam. Isso é primordial para que a gente tenha o conhecimento e consiga despachar as equipes para o lugar mais correto. E isso a gente veio fazendo, veio trabalhando para que de uma forma organizada a gente conseguisse fazer tudo isso. Lembrando que em nenhum momento nós tivemos falta de materiais, nós não tivemos falta de pessoas. Por quê? Porque além da força de trabalho da Sertel, como eu disse, o plano de contingência que veio ao encontro para tentar agilizar tudo isso. Ao mesmo tempo, participamos e ainda seguimos nas pautas de crise junto com o governo do estado, com a Agência Nacional de Energia, com o Operador Nacional, com as outras concessionárias, com a SEMA, que é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, onde nós buscamos soluções de imediato e soluções de médio e longo prazo para que a gente consiga viabilizar cada vez mais o fornecimento de energia elétrica naquelas localidades que estavam sem. E com essa união, com essa forma, a gente conseguiu então solucionar de uma forma bem rápida dentro do possível, Essa que sempre foi o nosso trabalho. Também uma parceria junto com a brigada aqui de Teutônia, a brigada também de Lajeado, onde nos auxiliaram com os caminhões, auxiliaram com sinalizações, o que faz com que os nossos acessos, que as prefeituras fizeram e muito, faz com que o nosso serviço possa acontecer. Em muitos lugares
a gente demorou mais do que o esperado, mais que o normal dos nossos atendimentos, porque os nossos caminhões não tinham acesso a tais estradas. Muitas pontes, muitos arroios que passaram por cima, pontes que caíram, e a gente ficou sem acesso, barrancos, né? Toda essa questão, as prefeituras nos ajudaram muito. A Prefeitura de Teutônia, a Prefeitura de Lajeado, enfim, todas as prefeituras, um auxílio muito grande em tudo isso. Hoje, vendo toda essa parte agora já restabelecida, né, a gente sabe que ainda tem muitas cidades aí que estão totalmente devastadas, mas vendo pelo ponto de vocês, qual foi a pior cidade que foi atingida, que você tiver que reconstruir mais linha de transmissão? Gustavo, a parte mais atingida sempre é a ponta das redes, né? Que a gente teve. Então o evento começou para nós aqui no dia 27, 28, atingiu primeiro a área de Teutônia, que a gente chama a área de Teutônia ao lado esquerdo do rio, né? Então Salvador do Sul, São Pedro da Serra, Barão, Paissandu lá embaixo, toda essa região foi muito devastada no início do evento. Então toda a nossa força de trabalho estava aqui, até que lá na segunda, terça-feira, dia 29 e 30, começou a dar problema em Lajeado em função da enchente. Então os últimos locais que a gente conseguiu restabelecer foram lá próximo a Putinga, né? Putinga, interior de Progresso, Vilafão, uma parte de Travesseiro, de Marques de Souza, né? O rio Forqueta é muito forte naquela região lá. Então esses foram os últimos pontos. Nós temos pontos, por exemplo, ali em Carneiros, Lajeado, que acabou com o bairro inteiro, né? Arrancou a rede, arrancou as casas, o que estava na beira do rio sumiu de lá. Então esses pontos perante a ANEEL e perante o Ministério Público, a gente não vai restabelecer nesse primeiro momento, a não ser que a pessoa reconstrua a casa e tenha o aval da Prefeitura, né? Perfeitamente. E agora vocês estão com um projeto sobre a elevação de uma linha de transmissão em cota 45 metros, né? Como é que está sendo pensado isso? Pode explicar um pouco para nós? Sim, ficou, quando saiu a primeira matéria sobre isso, os primeiros comentários, cota 45, acabou com o Vale do Taquari, né? Não sobra mais nada. Mas a gente precisa levar em conta, quando a gente calcula o seio do cabo, que é a ponta onde o cabo fica mais baixa, na travessia do rio, para a gente ter uma noção ali, o Porto de Estrela, a cota normal é 13 metros em relação ao nível do mar, né? Com a enchente nós chegamos a 34 metros, então o rio subiu 21 metros. A nossa travessia do rio original, ela estava em cota 36, ela estava com uma sobra de 2 metros ainda, a água não pegou no cabo. Mas a gente viu que, como danificou as torres que estavam próximas ao rio, nós vamos ter que afastar elas, nós vamos afastá-las quase 1 quilômetro da beira do rio, e para eu poder afastar as torres, eu tenho que subir elas muito para manter o nível do cabo sobre o rio. Então a gente está aí com uma estimativa aí de torres que eram de 30 metros, nós passar para torres de 80 metros. Para manter pelo menos 45 metros na travessia do rio, né? E além disso também, né, JD, nós temos que o meio ambiente, o clima, ele mudou. Ele veio e a gente vê essas alterações que aconteceram. Então a gente sim está se preparando para se ter essa travessia cada vez mais segura, com estruturas como o Simão comentou, mas ao mesmo tempo uma nova conexão em Lajeado com a concessionária local, com a RGE, onde essa conexão ela não depende da travessia do rio Taquari. Ou seja, a gente tem lá o que a gente chama dentro da engenharia de N-1, a gente chama de uma segunda alternativa, para que se aconteça um outro incidente, nós temos uma conexão em outro lugar. Sim, isso gera custo, JD, para nós, mas um custo que vem muito ao encontro da qualidade, da continuidade do fornecimento de energia elétrica, o que é fundamental e essencial para os nossos associados e para a nossa cooperativa Sertel, em sempre ter essa energia disponível para todos os nossos associados. Então, nesse sentido, a gente vem avançando isso também para que a gente tenha essa disponibilidade. Hoje, se a gente falar hoje como está o sistema da Sertel, nós estamos com as torres que o Simão comentou, essas estão no chão, e a gente está com uma travessia provisória sobre o rio Taquari, com postes de madeira. Essa travessia, então, ela já está energizada, e além disso,
a gente também está com o contrato andando com a RGE, também está conectado lá em Lajeado. Então nós estamos com essas duas redundâncias hoje dessa forma ligado. Essa questão do contrato permanente com a RGE é uma opção então para fazer uma conexão entre as redes. Isso aí, JD, é uma opção de a gente ter sempre a disponibilidade de carga, disponibilidade de energia se caso o outro lado falhar. Enfim, pode acontecer e já aconteceu, a subestação aqui de Costão, que é a que envia, vamos dizer assim, que envia energia para Lajeado. Chegou a pegar água ali nessa enchente? Não. Nenhuma subestação da Sertel, nem a de Costão também, que não é da Sertel, mas a que a Sertel está conectado, nenhuma dessas subestações chegou a água. Mas nós já tivemos outros momentos em 2021, 2020, onde essa subestação de Costão ela também sofreu uma avaria lá, pegou fogo, lembra de toda dessa história? E também ficamos sem. Então, nesse momento, a gente teria, então, a conexão com a RGE. Então, essas premissas, essas alternativas, a gente traz como uma grande viabilidade e seguindo nessa forma. Por quê? Falando hoje com o meio ambiente, falando hoje em termos de confiabilidade para as nossas empresas, isso é muito necessário para que a gente tenha essa confiabilidade, essas duas alternativas de fonte de energia, né? Pensando nessa questão, né, dessa elevação de nível, e também falando, né, na questão também de custos, tudo voltado em cima de valores, qual é que é o tempo mais ou menos que vocês têm de poder entregar esse sistema? A travessia do rio agora ela está com as estruturas provisórias, como o Daniel falou, né? Entre a compra, projeto e instalação são 90 dias, no mínimo, para a gente colocar essas torres. Mas como o Daniel falou, agora a gente está com a rede da Sertel da área de Lajeado ligado por duas linhas, a que atravessa o rio e uma conexão com a RGE. Vamos manter esse contrato com a RGE no mínimo por 90 dias, com possibilidade de postergação depois, né? Mas enquanto a gente não tiver nossas redes prontas com essa altura mínima da travessia, nós não vamos abrir a rede alternativa com a RGE. E a partir disso nós já estamos trabalhando no contrato para que ela fique permanente. Então, por enquanto, ela é uma reserva técnica, vamos dizer assim. Mas a gente já está negociando a contratação para ficar permanente. Perfeitamente. Tem ideias de quantos postes foram destruídos nessa tragédia? Tem sim, JD. Se nós fazer uma comparação com um dos maiores eventos que deu esse ano, quando dá um temporal, e a gente sofre com isso, ele quebra em torno de 50, 60, 70 postes no máximo. Que são nós estamos falando de concretos. De concretos. Isso são em eventos que acontecem. Agora, nesse evento da enchente, nós perdemos 1.100 postes. Então, é uma proporção muito maior do que uma realidade que acontecia nos últimos 20 anos, a cada temporal. Agora, nessa enchente, foram 1.000 postes, 1.100 postes. E dentro disso, nós perdemos 2 torres na travessia do rio Taquari, e meia, dá para dizer assim, porque a outra ela quebrou a ponta da estrutura, mas ela está lá. E em Forquetinha, que é uma linha de transmissão que liga o município de Forquetinha com a subestação de Canudos do Vale, nesse trecho nós perdemos 8 estruturas. De 69. De 69. São de alta tensão. Que são estruturas também de concreto. Isso. E para fazer uma comparação, né, a gente costuma falar, nós temos 75 mil postes de concreto na rede da Sertel. Perdemos 1.100. Então nós perdemos quase 2% do universo de 75 mil. Quer dizer, dentro de 75 mil não é um número alto. Mas fazendo uma comparação àquele temporal de janeiro, dia 16 de janeiro, nós perdemos 50 postes, que foi um temporal da época que um dos maiores que já tivemos em toda a região, né? Transformadores, nós temos 9 mil transformadores na rede, nós perdemos mais de 100 transformadores. Então, veja, quilômetros de rede, né, Sec? Foram 65 quilômetros de rede, que sumiu, arrebentou cabo, foi para baixo, o rio levou, porque a gente teve muito problema, Gustavo, de deslizamento também. Não foi só questão de vento, de cair árvore em cima, porque teve pouco vento neste evento de Lajeado. Então foi mais água, deslizamento, árvore em cima da rede e o próprio rio levando nossa rede inteira. Tivemos locais isolados, por exemplo, chegava lá, faltava 30 postes. Caiu um barranco, levou 30 com rede, com transformador, com tudo, né?
O que acontece, pegou a própria rede, ela se puxa, né? Isso. O próprio fio, ele puxa os outros e assim vai. Isso aí. É isso aí. E aqui em Teutônia, falando mais do município aqui de Teutônia, aqui a gente teve poucas situações, claro, teve sim aqui entre Languiru e Teutônia, na várzea, ali nós tivemos que desligar em alguns momentos. Mas chegou a cair algum poste? Eu acho, não recordo. Na várzea, né? Não caiu, né? Na várzea não caiu nenhum poste. Lá nós tivemos que desligar por segurança. Isso, por segurança. Qual é que é a cota que atinge, mais ou menos? Falando de Teutônia agora, mas de outras regiões, sim, para desligar, para ter essa questão da segurança? Chegou nos medidores, né? Quando começa a passar do medidor, o associado já começa a ligar. Primeiro que começa a abrir transformador. Quando chega ali, fecha curto, acaba desligando o transformador. Então, em alguns casos, a gente viu na várzea abrir um transformador, abrir o segundo, pegamos lá na noite lá um caico e fomos abrindo os outros transformadores para deixar tudo desligado. Outro lugar que afetou bastante, né, Daniel? Sim. Foi a parte perto da Mimi, aquela área que alagou ali, próxima a Isa Inox, né? Aquela região. Nosso do Cruzeiro ali, né? Isso aí. E também atrás da Travessuras aqui, sentido. Ah, sim, eu acho que é o loteamento Riven ali. Isso, aquela região ali também, então a gente teve que desligar. Mas foi situações pontuais e rápidas, vamos dizer assim. E também teve um evento, mas um evento separado, que teve um acidente aqui quem vai pela Estrada Velha. Então, ainda isso. Isso. Aí, de uma forma imediata, a gente foi ali com nossas equipes, reconstruímos o poste que tinha sido quebrado e colocamos energia. Então, em nenhum momento, a gente aqui em Teutônia, a gente não teve um sentimento assim, igual outras regiões, Lajeado, por exemplo, outras regiões, Canudos, ficaram 10 dias sem energia. É difícil, sim, mas devido a todo o evento das linhas de transmissão que caíram. E para solucionar isso também, na região de Forquetinha, nós já estamos com a nossa engenharia, com a nossa topografia, deslocando rede, tirando rede de algumas encostas de morro, Por quê? Porque a gente sabe que as chuvas elas podem acontecer novamente, e se isso acontecer, a probabilidade de desbarrancar novamente é muito grande. Está fazendo tipo um novo trajeto. Novo trajeto. Isso. Novo traçado que a gente fala, porque esse novo traçado, ele não é o mais curto é o que está, mas ele é o mais seguro. Então, devido a isso, a gente vem trabalhando para que a gente consiga, então, melhorar essas questões dos deslocamentos das linhas de transmissão. E importante também falar que na sexta-feira, quando nós acabamos com o último associado nosso que estava sem energia, a gente agora parte para a segunda etapa, que é a etapa de reconstrução. Então tiveram em vários municípios onde foi perdida a estrada em função do deslizamento, nós puxamos a rede conforme a prefeitura orientou, mas agora eles vão refazer a estrada, daqui a pouco a gente vai ter que deslocar essa rede de novo para o lugar original, né? Isso na distribuição, a gente sempre tem que separar. Transmissão, que o Daniel falou, essa vai em linha reta de um município a outro, o mais reto possível. E essa a gente vai ter que agora deslocar ela em função de deslizamentos, né? Que é um evento novo, que a gente não tinha passado por aqui ainda. Né? Exatamente. Só para a gente finalizar essa questão agora de reestruturação, vocês fizeram basicamente tudo com postes de madeiras para depois fazer a troca de concreto? Como é que foi feito isso? Para ter logo já um religamento mais rápido, né? Sim, acontece as duas formas, JD. Tem situações que a gente tem, como a gente tem a indústria Sertel Artefatos de Cimento, nós temos então um volume grande de postes de concreto, que faz com que a gente não tenha falta de postes de concreto. Então, em todos os locais onde foi possível colocar o poste de concreto, a gente já colocou, para ficar ali garantido, não ter retrabalho. Porém, teve outros lugares que nós não conseguia subir com o poste de concreto. O poste de concreto ele é pesado. E aí o que a gente fez? A gente levou um poste de madeira, colocou de forma emergencial e restabeleceu a energia elétrica, colocou luz para todas as pessoas. Agora, com o nosso sistema de linha viva, com as nossas equipes, com as nossas técnicas, a gente vai recolocar os postes de concretos, substituir os de madeira, botar os de concreto. Em algumas situações, com linha viva, com rede energizada, sem precisar desligar ninguém, dentro das técnicas de segurança. E em algumas outras situações a gente vai ter que fazer um desligamento programado. A gente avisa o associado uma semana, 15 dias antes que a gente vai desligar, e aí faz esse trabalho de uma forma organizada. Perfeitamente. Bom, nosso horário é curto, mas acho que a gente conseguiu trazer um pouco de tudo, né, das informações, né, que todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, e qualquer novidade, por favor, nos repasse.
Obrigado. Bom dia a todos aí. Com certeza, JD, obrigado a todos. E também dizer que, de uma forma solidária, a Sertel esteve em todas as ações possíveis, tanto com os nossos fornecedores, um agradecimento muito especial a todos eles, as nossas equipes, as nossas pessoas que trabalharam de uma forma incansável para que tudo isso fosse solucionado da forma mais rápida. Todas as nossas áreas, desde o nosso 0800, nosso centro de operação, equipes, plantões, enfim, toda essa parte que nos ajudou, trabalhando de noite, de madrugada, no frio, Dia das Mães, final de semana, tudo isso nós passamos. O nosso muito obrigado por todos esses pontos. E também da forma solidária de ajudar, tanto financeiramente, ajudar com os nossos produtos do varejo, levando para essas casas que perderam tudo. Enfim, toda essa cadeia de solidariedade que nós estivemos junto aqui no prédio da Languiru, onde a gente reuniu e juntou mercadorias, alimentos e conseguiu despachar para todas essas pessoas que ainda estão em necessidade. Com certeza é um papel nosso, uma obrigação, vamos dizer assim, de cada um de nós que não passou por tudo isso. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana.